Olá a todos e a todas. Hoje a gente vai fazer uma pequena introdução à estatística, com meus super acentos aí do meu apresentação. Eu achei divertido. Então, uma das questões que a gente pode pensar inicialmente é os usos da estatística, né? Em que a gente poderia utilizar elas. Então, por exemplo, descrever as informações que a gente coletou na nossa pesquisa. Então, a gente pode descrever, por exemplo, quantitativamente, a média de idade dos alunos, quantos homens, quantas mulheres eram, o desvio padrão da idade dos alunos, e essa descrição, a estatística das informações, pode ter alguma relação com a teoria que a gente está abordando, né? Por exemplo, um desvio padrão muito alto na idade dos alunos quer dizer que, se a gente for pensar na escolarização na idade certa, quer dizer que tem alguma coisa errada aí. Ou se a média de idade for muito alta em comparação com a série que a gente está estudando. Então, a estatística descritiva, nesse caso, ela é um pouco mais simples, mas ela tem sua utilidade também. Um outro exemplo que a gente poderia pensar para a estatística descritiva, a gente aplica um questionário e a gente vê com que frequência determinada questão é acertada ou errada pelos alunos, né? Por exemplo, questão 1, qual é a frequência de acerto dessa questão? As questões com maior frequência, elas podem ser mais fáceis ou não, né? Um teste de instrumento. Por que a gente precisa fazer o teste de instrumento, né? O que é um instrumento? Por exemplo, um questionário que eu queira ver a atitude dos alunos com relação a por que eles vão na escola. Na verdade, é o gosto da escola dele. Se eles gostam ou não de ir para a escola. E eu posso fazer essa pergunta, eu posso fazer esse questionário através de várias questões. Por exemplo, eu posso querer saber se eles vão na escola por interagir com os colegas. Então, eu crio várias afirmações, né? Pelo menos 5, mas eu crio várias afirmações que relacionam o ato de gostar de ir para a escola com o ato do convívio social. A partir de uma escala ali de 0 a 5, por exemplo, onde 5 é concordo plenamente, o 0 é discordo totalmente. Então, eu crio esse questionário com essas afirmações. Se eu aplicar um teste para ver se esse meu questionário está atingindo esse objetivo, ele serve para medir isso, ok. A estatística vai me dizer que ele está servindo para fazer essa medição. Eu posso fazer a inferência que eu quiser ali. Mas também ele pode reprovar esse meu questionário. Então, daí vai ser problemas de construção, né, do questionário. Que ele não serviu para medir isso, né? Se os alunos gostam de ir para a escola por causa da interação social que tem nela. Então, daí eu rejeito esse meu questionário. Então, ou eu rejeito esse meu questionário ou eu não rejeito ele. Que é mais ou menos assim que servem os testes estatísticos. Ele só me diz se eu posso rejeitar ou não. Análise de inferência. Então, por exemplo, se eu vejo a idade do meu aluno naquela determinada sala, se ela tem relação com o desempenho dele. Mas, por exemplo, seria um teste de inferência. É uma inferência que eu vou fazer sobre relação entre duas informações, né? Análise multivariada é uma coisa semelhante com essa, só que com várias informações. Não só a idade e o score numa prova. Essa idade, score numa prova, nível socioeconômico e assim por diante. Teria várias informações, né? Que tipo de inferência que eu poderia fazer? Uma das questões que poderia pensar também nessa análise multivariada, se eu não posso condensar todas essas informações em um indicador. Também poderia.
Então, daí a diferença é a análise bivariada, né, que teria duas informações só para fazer inferência, ou análise multivariada, que eu teria muitas. Aí, o que se faz normalmente, né, nessas pesquisas que usa a estatística? Você precisa dos dados, coletar eles, você precisa organizar esses dados de alguma forma para que a sua análise possa ser realizada. E aqui está uma das partes mais importantes do trabalho, é essa organização desses dados, né, para que você consiga compreender e trabalhar com eles, eles precisam estar bem organizados, né? Daí dessa organização, você usa o método que você quiser, você vai classificá-los e condensar essas informações de alguma forma e vai fazer essa apresentação. A apresentação desses dados, eles normalmente têm relação com a sua pergunta e com os métodos que são utilizados já na área, aí não tem muito segredo, para descrever aquelas informações. E tem de vários tipos. Por exemplo, o desvio padrão dos alunos, da idade dos alunos, eu posso fazer uma tabela que é muito mais simples. Em alguns casos é melhor fazer um gráfico e assim por diante. Né? E análise dos dados também. Algumas definições importantes, né? Variável, são aquilo que a gente vai querer, vai precisar mensurar de alguma forma. Ela pode ser discreta, ela pode ser contínua. Discreta é aquela que não possui graduação. Uma variável contínua é aquela que possui graduação, né? Por exemplo, 1, 1,1, 1,2, 1,3. População. A diferença entre a população homogênea e heterogênea, né? Isso tem relação com uma característica da população. Né? Em que sentido? Por exemplo, na nossa sala de aula, da onde que vem essa população? Se ela vem ali ao redor da escola, dos arredores da escola, a gente pode considerar ela como homogênea nesse requisito. Se essa população que vem para essa escola ou para essa sala de aula vem de vários lugares ali do município, ela já é uma população heterogênea nesse sentido. Então, se a população é homogênea ou heterogênea, ela sempre vai ter relação com algum aspecto daquela população que nos é interessante. População finita, e a população também ela pode ser considerada como infinita. Nível de mensuração. Né? Aqui a gente pode pensar 2 a 2, tá? Nominal e ordinal, intervalar e razão. Nominal e ordinal. Aqui normalmente são nomes. Né? A diferença entre nominal e ordinal é que o ordinal eu vou poder ordenar conforme alguma perspectiva. Por exemplo, se a gente for pensar em risco, né? Então, uma variável é ordinal nesse sentido, lá, o risco baixo, risco médio e risco alto. Outra variável também que eu posso pensar como ordinal, eu vou fazer uma pesquisa numa escola de ensino médio para ver que curso de graduação os alunos querem fazer. Eu vou ter vários nomes lá, e conforme a frequência de citação, eu vou ordenar esses nomes desses cursos. Por exemplo, medicina, engenharia civil. Então, essa é um tipo de variável ordinal. É um nome, mas ele tem uma ordem de um vir antes do outro. Uma variável nominal é só o nome. Ela não tem essa relação de um ser mais que o outro. Talvez o exemplo mais clássico seja religiões, por exemplo. Então, posso colocar lá católico, judeu, protestante, muçulmano. Sexo também, masculino, feminino. Né? Tem uma hierarquia entre esses nomes. Então, esse é o tipo de variável nominal e ordinal. A intervalar e razão. Elas são um pouco
complicado de entender a diferença, mas a princípio a diferença delas não importa tanto assim. A principal diferença delas é que o intervalar ele não tem não ter a propriedade. A razão eu posso ter uma informação que é ninguém tem aquela propriedade e esse é o meu zero. Eu vou ter uma escala numérica de número de maçãs na caixa, por exemplo. Então, o zero significa que não tem maçã naquela caixa, que seria, digamos, a nossa propriedade. O zero do intervalar já tem outro significado. É uma parte da escala. Então, se a gente for pensar em questões de uma prova, por exemplo, você tem um monte de alunos, eles fazem a prova. A pessoa que não acertou nenhuma questão, o zero, não significa não ter tido questão ou não ter tido prova. É uma parte da escala de acertos da questão da prova. Né? Então, essa talvez seja a principal diferença entre o nível intervalar e o nível de razão. Mas, para os métodos, não faz diferença nenhuma, a princípio, essa distinção. Né? Então, a princípio, fica por aqui. E voltamos em outros episódios.